Estamos aqui em Long Branch, uma região praiana do estado de New Jersey, Nova Jersey, nos Estados Unidos, bem acomodados, graças a Deus. E estaremos agora tratando de um assunto a respeito do que se chama o nosso relacionamento com o mundo em que vivemos, as pessoas com quem estamos no nosso dia a dia. E na Bíblia nós lemos, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, uma palavra imperativa, negativa, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. E muitos usam este texto para estar falando de jugo desigual. É claro que, literalmente, é fácil de se ver que é sobre isso que está falando o versículo citado. Mas eu gostaria de dizer-lhe você que está aqui assistindo a este vídeo, que muito mais claramente nós vemos um texto na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículos de 9 a 11, que estaremos lendo agora. Diz assim: já por carta vos escrevi que não vos associeis ou que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Versículo 10. Com isso não me referia à comunicação em geral, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. É importante esclarecer aqui o que significa prostituir. Prostituir, no dicionário, diz que é degradar-se, aviltar-se. Aviltar, o verbo aviltar, quer dizer tornar-se vil, desprezível, quer dizer rebaixar-se. E também prostituir tem outra definição, dizendo que é deixar-se corromper em troca de favores, vender-se. Então, nós aqui entendemos que o verdadeiro jugo desigual é com aquela pessoa, quando nós nos associamos com alguém que, se dizendo um cristão, alguém que diz que crê em Deus, que diz que ser seguidor da doutrina de Cristo, mas pratica algo que não é condizente com a vida de um discípulo de Cristo. Em Tiago 2,12, ali está escrito: assim falai, assim procedei. Não adianta nós apenas falarmos de boca que somos algo e na nossa prática, a nossa ação não é condizente com o que nós falamos. Tem uma frase em inglês, aproveitando que estamos nos Estados Unidos, que diz que actions speak louder than words. Ou seja, ações falam mais alto do que palavras.
Se nós lermos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 8, nós vamos ler lá quando o próprio Senhor Jesus diz: este povo me honra com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. O profeta Isaías escreveu isto e Jesus repetiu a palavra dele falada lá atrás com o profeta messiânico Isaías. Portanto, aqui nós temos lido em 1 Coríntios 5, de 9 a 11, nós depreendemos de que nós temos que conviver pacificamente com as pessoas normais do mundo que estão aí. Porque se nós quisermos viver separados daqueles que vivem uma vida que não é muito agradável a Deus, nós temos que sair do mundo. Mas Paulo, ele ressalta: mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, tiver as características que não sejam de um cristão, de alguém que não seja um seguidor do cristianismo, alguém que não se enquadre naquele versículo que Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Portanto, meu amado, que está vendo este vídeo e ouvindo aqui o que estamos falando, temos que ter cuidado com o falso cristão. Com este, aqui fala de uma maneira figurativa, de uma maneira pesada, diz: com o tal, nem sequer comais. Aqui sim, nós vemos o verdadeiro jugo desigual. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém.